Você já olhou para o fim do mês e sentiu que o seu salário tinha ido embora antes mesmo de chegar nas suas mãos? Que cada vez que você conseguia respirar, aparecia mais um boleto, mais uma parcela, mais um vencimento esperando na fila, como um cobrador sem rosto? A maioria das pessoas chama isso de vida normal. Dizem que é assim para todo mundo, que viver devendo é inevitável, que crédito fácil é oportunidade, que quem não pega empréstimo é porque não tem coragem de sonhar. E talvez você também acredite nisso. Mas hoje eu quero te contar a história de Dona Geralda. Ela não tinha nada que o mundo chama de especial. Era merendeira numa escola pública do interior de Minas Gerais. Ganhava um salário que caberia em 2 envelopes finos. Criou 3 filhos sozinha depois que ficou viúva aos 38 anos, com as mãos grossas de tanto descascar mandioca e o coração partido de tanto carregar sozinha. E em mais de 40 anos de vida adulta, ela jamais, nem uma única vez, assinou um boleto que não pudesse pagar naquele mesmo dia, nenhum empréstimo, nenhuma dívida, nenhum nome sujo. Quando a filha mais nova descobriu o segredo dela, ficou sem palavras. Quando os vizinhos souberam, disseram que era impossível viver assim. Quando o gerente do banco telefonou oferecendo crédito pré-aprovado, ela desligou antes de ele terminar a frase. E quando você descobrir o que Dona Geralda sabia e que quase ninguém te ensinou, eu tenho certeza que vai se perguntar: por que ninguém me contou isso antes? A única coisa que te peço em troca é que você se inscreva no canal. É grátis, não custa 1 centavo e pode valer mais do que qualquer empréstimo que você já considerou assinar. Agora senta, respira fundo, porque essa história começa com uma caneta na mão, uma decisão no limite. E a pergunta que vai mudar tudo: o último será o primeiro. Coronel Fabriciano, Minas Gerais, anos 2000. A Escola Municipal Monteiro Lobato acordava antes do sol. Às 6 da manhã, quando a maioria dos professores ainda estava no primeiro café da casa, Dona Geralda já estava de avental, de chinelo de couro gasto e cabelo preso num coque que nunca caía, acendendo o fogão industrial da cozinha. O cheiro de feijão cozido subia pela janela de veneziana enferrujada e se espalhava pelo pátio ainda vazio, como um recado. A escola está viva, pode entrar. 300 refeições por dia, sozinha, de segunda a sexta. Arroz, feijão, macarrão com carne moída nas semanas boas, caldo de legumes nas semanas que o estoque encolhia. Ela tempera tudo com o mesmo capricho. Noz moscada no purê, folha de louro no feijão, uma pitada de amor que nenhuma ficha de nutricionista manda colocar. As crianças comiam em silêncio, porque a merenda de Dona Geralda era boa demais para desperdiçar com conversa. Os professores a chamavam de Geraldinha, os alunos a chamavam de tia. O diretor, nas reuniões de final de ano, nunca lembrava o nome dela no microfone. Ela não se importava. Geralda Aparecida dos Santos tinha 54 anos, 3 filhos criados, 2 netos pequenos e uma casa de 2 cômodos na Vila São Bento, que estava quitada há 12 anos. Não tinha carro, não tinha televisão nova. Tinha uma Bíblia de capa desgastada na mesa de cabeceira, um terço dependurado no prego acima da janela e uma foto do marido. Seu Bento, sorrindo com os braços abertos na varanda de madeira que ele mesmo construiu antes de adoecer. Bento morreu aos 42 anos com o nome sujo em 4 cadastros diferentes. Ele não era um homem mau. Era um homem que nunca aprendeu a dizer não. Para o vizinho que pedia fiado. Para o cunhado que precisava de um aval. Para o gerente que oferecia crédito com sorriso fácil. Morreu achando que ia pagar tudo depois. E o depois nunca chegou. Geralda enterrou o marido numa sexta-feira. No sábado de manhã, acordou cedo, fez café, olhou para os 3 filhos que dormiam no mesmo quarto e disse em voz baixa, para ninguém e para Deus ao mesmo tempo, nunca mais. Nessa casa, a gente não assina o que não tem.
E assim nasceu o princípio que ninguém ensinou, nenhum banco divulgou e nenhum vizinho entendeu. A filha mais nova, Cida, tinha então 4 anos. Cresceu vendo a mãe contar moeda antes de ir ao mercado, vendo o caderninho de anotações que ficava no bolso do avental, vendo Geralda dizer "não tenho agora" com a mesma naturalidade com que dizia bom dia, e achava que a mãe era simplesmente pobre demais para sonhar. Ainda não sabia que a mãe era, na verdade, a mulher mais rica da rua. Foi numa terça-feira de março que o mundo de Dona Geralda começou a tremer. Cida chegou na cozinha com os olhos brilhando, as bochechas vermelhas e um sorriso que a mãe não via desde a formatura do ensino médio. Estava noiva. Casaria em outubro e precisava de ajuda. Mãe, não precisa ser muito, um emprestiminho só para completar o enxoval. Eu e o Robson pagamos junto, a gente já calculou, cabe no salário da gente com folga. Geralda continuou mexendo o feijão. Cida, a gente não pega empréstimo. Mas mãe, todo mundo faz isso, é para meu casamento. Todo mundo faz muita coisa que não devia. Cida bateu a porta. E no dia seguinte, voltou com reforço. A vizinha Marlene, 58 anos, cabelo oxigenado e opinião para qualquer assunto, apareceu na varanda com um sorriso de quem vinha resolver um problema. Geralda, eu fico sabendo de um crédito ótimo no banco. Juro pequenininho, parcela que não pesa. A Cida merece um casamento bonito, né? Você não vai deixar a menina passar vergonha por causa de teimosia. Geralda olhou para Marlene com aquela calma que as pessoas confundem com frieza. Obrigada, Marlene. Mas a gente se vira. Se vira? Marlene deu uma risadinha. Com salário de merendeira, Geralda, pelo amor de Deus, não tem como. Você precisa ser realista. A palavra realista ficou no ar como fumaça grossa. Naquela noite, Geralda não dormiu bem. Ficou olhando para o teto, ouvindo o ventilador girar e os sapos cantarem lá fora. Pensou no casamento da filha. Pensou nas mesas, nas flores, no vestido que Cida tinha mostrado no celular com os olhos cheios de esperança. Pensou nos anos que tinha economizado e no quanto ainda faltava. Na quinta-feira, o banco ligou. Dona Geralda, aqui é o Fabrício, do Banco do Brasil. A senhora tem um crédito pré-aprovado de R$ 8.000 disponível. Posso liberar ainda hoje, sem burocracia nenhuma, parcelas em até 48 vezes. Ela ouviu até o fim, pela primeira vez em anos. Posso te ligar de volta? Ela disse. Claro, Dona Geralda. Fico no aguardo. E ali, sentada na cadeira de palha da cozinha, com o telefone ainda quente na mão, Geralda fez algo que não fazia há muito tempo. Chorou. Não era fraqueza. Era o peso de décadas chegando de uma vez só. O peso de sempre dizer não, enquanto o mundo inteiro dizia sim. De ver a filha crescer achando que a mãe era pobre demais para sonhar com ela. De escutar teimosia quando ela sabia, lá no fundo, que era convicção. Ela pegou a Bíblia da mesa de cabeceira, abriu no meio, sem procurar nada, e ficou olhando as palavras sem ler, porque as lágrimas não deixavam enxergar direito. Senhor, ela disse em voz baixa, me ajuda a entender. Será que eu estou errada? Será que todo mundo está certo e eu é que sou teimosa? O ventilador continuou girando. Os sapos continuaram cantando. E no dia seguinte, Geralda foi ao banco, com a caneta na mão, o formulário na frente e o Fabrício sorrindo do outro lado da mesa. Ela quase assinou. Quase. A caneta estava fria entre os dedos. Fabrício sorria do outro lado da mesa com aquela paciência treinada de quem já viu muita gente assinar o que não devia. O formulário estava preenchido. Faltava só a assinatura de Geralda, aquele traço que ela prometera ao marido morto que nunca mais faria. A senhora pode levar o tempo que precisar.
disse Fabrício, gentil demais. Preciso de 1 minuto de ar, ela respondeu. Saiu pelo corredor, empurrou a porta de vidro do banco e parou na calçada. O sol batia forte na cabeça. O asfalto cheirava a borracha quente. Do outro lado da rua, uma figueira velha estendia os galhos sobre um banco de praça que ninguém usava a essa hora. Geralda atravessou. Sentou debaixo da figueira. Fechou os olhos. Respirou. Pesado, né? Ela abriu os olhos. Do lado dela, num canto do banco de praça, que ela jurava estar vazio 1 segundo antes, havia um homem velho, branco de cabelo, camisa de linho bege, mãos pousadas sobre os joelhos, com a calma de quem não tem pressa de lugar nenhum. Desculpa, ela disse. Não vi o senhor aqui. Não tem problema. Ele olhou para frente e para o nada. Faz tempo que eu fico por aqui, esperando alguém que precise sentar. Geralda ficou em silêncio e, sem saber bem porquê, começou a falar. Contou da Cida, do casamento, do empréstimo, da promessa ao Bento, das lágrimas da noite anterior. O velho escutou tudo sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um instante. Depois apontou para a figueira acima deles. A senhora sabe quanto tempo essa árvore levou para ficar assim? Não sei, uns 50 anos? 70. Ele sorriu. Sabe o que ela nunca pediu emprestado para crescer? Raiz. A raiz, ela foi cavando sozinha, devagarzinho, sem que ninguém visse. Enquanto as plantas em volta cresciam rápido com adubo e agulha, essa aqui foi quieta, e hoje é a única que ainda está de pé depois da última tempestade. Geralda olhou para a árvore. Sentiu alguma coisa apertar e afrouxar no peito ao mesmo tempo. Mas minha filha precisa de um casamento agora. Não daqui 70 anos. Entendo. O velho assentiu devagar. Mas me diz uma coisa. O que vale mais? Uma festa que começa com dívida ou uma vida que começa com paz? Ele virou o rosto para ela pela primeira vez. Os olhos eram escuros e tranquilos como água funda. O último será o primeiro, Geralda. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Ela sentiu um arrepio que o calor do sol não explicava. Como o senhor sabe meu nome? Mas quando virou, o banco de praça estava vazio. A figueira balançou levemente e não havia vento. Geralda ficou parada por um longo momento. Depois pegou a bolsa, atravessou a rua, entrou no banco, caminhou até a mesa do Fabrício e devolveu a caneta sem assinar. Obrigada, ela disse. Mas não vai ser hoje. Geralda chegou em casa e colocou a bolsa na cadeira de sempre. Cida estava na sala, com o celular na mão e os olhos já preparados para comemorar. Quando viu o rosto da mãe, sereno, resolvido, sem o sorriso de quem acabou de resolver alguma coisa, ela entendeu antes de qualquer palavra. A senhora não assinou. Não assinei. Mãe, pelo amor de Deus. O último será o primeiro, Cida. Senta aqui comigo. Cida não sentou. Foi para o quarto e fechou a porta com uma força que fez o quadro do corredor balançar. Geralda ficou sozinha na cozinha, olhando para o caderninho de anotações que ficava ao lado do açucareiro. Abriu numa página em branco. Escreveu na parte de cima, com letra firme de quem está fazendo um compromisso: Casamento da Cida, outubro. E começou a calcular. Os primeiros dias foram duros. Ela cortou o iogurte do café da manhã, cortou o sabonete de marca e voltou para o sabão em barra. Começou a fazer pão em casa, porque o pão de padaria custava o dobro do fermento. Nas sextas-feiras à noite, depois de lavar os tachos da escola, ficava até às 10 da noite fazendo quentão e bolo de fubá para vender no portão da feira livre no sábado de manhã. A vizinha Marlene passou um sábado e viu a banca modesta. Que foi, Geralda? Tá precisando tanto assim? Riu. Falei que o salário de merendeira não dava.
Devia ter assinado o papel enquanto dava. Geralda embrulhou um bolo com calma, entregou o troco para uma senhora, esperou Marlene ir embora e disse baixinho para si mesma: "O último será o primeiro." E continuou. Em maio, o caderninho marcava R$ 340 guardados. Era pouco, era muito pouco. A festa precisava de pelo menos 2.000 para ser digna, sem luxo, só com dignidade. Cida mal falava com a mãe. O filho mais velho, Marcos, ligou de São Paulo achando que podia resolver na base da lógica. "Mãe, é só um empréstimo. Você paga em 2 anos. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, meu filho, mas é o começo de uma vida que não quero para mim." Ela desligou o telefone, foi até o fogão, mexeu o arroz que estava quase passando do ponto e repetiu em voz alta, para a cozinha vazia, para a foto do Bento na parede, para Deus que ela acreditava estar escutando. O último será o primeiro. Em julho, o forno elétrico da escola quebrou. A diretora pediu que Geralda fizesse o almoço no fogão a lenha por 2 semanas, enquanto o concerto não saía. Era mais trabalho, mais calor, mais fumaça entrando nos olhos. Numa tarde de quarta-feira, com o rosto vermelho e os braços pesados, ela ficou parada no meio da fumaça e pensou: eu poderia ter assinado aquele papel. Estaria em casa descansando enquanto o dinheiro caía na conta. A tentação foi real. Ardeu como a fumaça. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E de algum lugar dentro do peito veio aquela voz calma, paternal, com cheiro de figueira velha. O último será o primeiro. Geralda abriu os olhos, girou a colher no caldeirão e terminou o almoço das 300 crianças. Em agosto, uma coisa pequena e inesperada aconteceu. A professora de artes, Dona Lourdes, provou o bolo de fubá da feira e perguntou se Geralda aceitava encomenda para aniversário. Depois veio a professora de português. Depois a secretária da prefeitura. Depois a mulher do vereador, que queria bolo de milho para um evento. O caderninho foi enchendo. 340, 580, 900, 1.200. Em setembro, Geralda chamou Cida para sentar na cozinha. Abriu o caderninho, mostrou a página. Cida olhou para os números e ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. "Mãe, a senhora guardou tudo isso?" "Guardei. Não é tudo que você precisa, mas é o que tenho. É limpo, Cida. Não tem nome de ninguém atrás." Cida olhou para a mãe e pela primeira vez em meses não viu teimosia, viu raiz. O casamento de Cida aconteceu no dia 18 de outubro, um sábado de sol fraco e brisa boa. Não foi o casamento mais bonito da cidade, mas foi o mais leve. Cada mesa posta, cada quilo de arroz, cada flor comprada na feira, tudo pago, tudo limpo, tudo sem nome de banco atrás. Marlene apareceu de vestido florido e ficou em silêncio quando soube que não havia empréstimo nenhum. Depois disse baixinho, quase sem querer ser ouvida: "Geralda, me ensina como você faz isso." Geralda sorriu, puxou Cida pelo braço antes da cerimônia e disse no ouvido da filha: "Viu? O último será o primeiro. Guarda isso. Um dia você vai passar para frente." Cida apertou a mão da mãe e entendeu finalmente que a herança mais valiosa não estava em nenhum envelope. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Dona Geralda não tinha salário alto, não tinha herança, não tinha segredo de rico. Tinha um caderninho, uma promessa e uma frase que repetia quando o mundo tentava dobrar ela: o último será o primeiro. O que ela sabia, e que talvez ninguém tenha te ensinado, é que a paz financeira não começa no banco. Começa numa decisão, numa palavra pequena e poderosa: não. A Bíblia diz em Provérbios 22:7, o que toma emprestado é servo do que empresta. Dona Geralda nunca leu livro de finanças, mas viveu esse versículo todos os dias. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento dela, eu te peço 3 coisas simples.
Escreve aqui nos comentários. O último será o primeiro. Quero ver sua mensagem. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente muda vidas. Compartilha com alguém que está com a caneta na mão, prestes a assinar o que não deveria. E não vai embora ainda, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima história.